Graça e paz, sejam todos bem-vindos. Hoje eu quero falar um pouco sobre a história de Estevão, que está registrada no Novo Testamento. Mas antes, peço a você que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar essa mensagem com seus amigos, para que ela alcance muitas vidas. Quando Jesus morreu e ressuscitou, os seus apóstolos começaram a pregar o evangelho por todo o mundo. E Estevão foi nomeado como diácono da igreja. A Bíblia nos diz que Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e ele realizava grandes sinais em meio ao povo. Mas naquela época existiam líderes religiosos que ficavam furiosos com todos aqueles que insistiam em falar de Jesus, dos seus milagres e principalmente da ressurreição. Mas Estevão continuava pregando o evangelho juntamente com os discípulos. Então alguns dos que eram da sinagoga apresentaram testemunhas falsas contra Estevão. Percebemos isso em Atos 6, no versículo 13 e 14. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Mesmo apesar de todas essas acusações, Estevão não abriu mão da sua fé. Esses homens discutiam com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, Estevão é levado para o Sinédrio, que era um tribunal dos antigos judeus em Jerusalém, onde haviam sacerdotes, anciãos e os escribas. Ele foi levado para ser julgado. A Bíblia nos diz que todos aqueles que estavam no Sinédrio olhavam para Estevão e seu rosto estava como um rosto de anjo. E o que nos chama a atenção na defesa de Estevão é que ele fez um dos sermões mais brilhantes em toda a história da igreja. Ele fez uma pregação expositiva das Escrituras. Ele fez uma retrospectiva do relacionamento de Deus com o povo de Israel no Antigo Testamento. Ele falou sobre a era patriarcal, falou sobre os dias de Moisés. Ele também falou sobre a peregrinação no deserto, o tabernáculo, o templo. Estevão mostrou que, assim como os antepassados perseguiam os profetas que anunciavam a vinda do Messias, o Filho de Deus, eles agora se tornaram assassinos do próprio Cristo. Então, todos do Sinédrio ficam furiosos com Estevão, mas Estevão fixou os seus olhos para o céu e pôde ver a glória de Deus sobre a sua direita. E Estevão faz a seguinte declaração: e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Então todos aqueles que estavam no Sinédrio dizem: eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. Então Estevão é levado para fora da cidade e é apedrejado, e foi deixado aos pés de um jovem chamado Saulo, que consentia com a sua morte. Portanto, com a história de Estevão e o seu testemunho, percebemos que mesmo ele estando diante da morte, ele não negou a razão da sua fé, que era Deus, que era Jesus Cristo. Ele sabia que estava de passagem, ele sabia que tudo aqui passa, que é uma vida terrena, mas a vida eterna nós temos em Deus, em Jesus Cristo, e ele tinha essa plena convicção. Ele amava, acima de tudo, a Jesus do que a própria vida. Que a cada dia nós possamos aprender com a história de Estevão, com o testemunho de sua vida,
que nós não devemos negar a nossa fé, não importa as razões, as circunstâncias ou os que as pessoas irão dizer, mas que Deus deve sempre ser o centro real da nossa fé.